Vem aprender comigo a fazer um bombom de abóbora ao estilo de Halloween. Se você é do time Faça e Venda, você precisa dessa receita no seu cardápio. Aqui para fazer esse recheio eu trouxe um brigadeiro muito especial, que é um brigadeiro de abóbora, mas não é qualquer brigadeiro de abóbora não. Ele tem gengibre, tem canela, tem cravo, para dar aquele sabor muito delicioso. Eu tenho certeza que você vai ser como eu, você vai morder e falar como que eu fiquei sem esse doce até o dia de hoje. E se prepare, porque eu não trago qualquer coisa para o canal aqui não. Vamos fazer uma decoração linda de abóbora feita à mão. Sim, você não precisa de nenhuma ferramenta especial, apenas o desenho e habilidade na mão que eu vou te ensinar. Então vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Para começar nossa receita, nós vamos precisar de abóbora. Qual tipo de abóbora? Gente, eu gosto de utilizar abóbora de pescoço ou abóbora paulistinha. Em cada lugar essa abóbora tem um nome, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, basicamente, você pode já comprar ela descascada, que eu sei que alguns mercados vendem, ou você vai pegar ela assim, do jeitinho que tá, vai descascar, vai cortar em pedaços e aí a gente vai cozinhar. Nos meus testes é o jeito que ficou mais gostoso. Então, como que eu cozinho essa abóbora? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas basicamente a gente vai cozinhar a abóbora no vapor. Por quê? Porque a abóbora, ela é bem aguada, então a gente cozinha no vapor para que ela tenha o menos possível de água possível, tá? Então, olha como eu vou fazer e já vou mostrar pra vocês passo a passo para que vocês tenham uma receita perfeita da primeira vez. Aqui, então, eu coloquei a minha água para ferver. Coloquei a minha abóbora que já está higienizada, coloquei aqui no escorredor e aqui então eu vou tampar. Vou deixar aqui até que essa abóbora esteja cozida. E eu já mostro pra você. Aqui vou dar uma checada, ó, ainda pode cozinhar mais um pouquinho. Então vou dar uma mexidinha e tampa de novo. Gente, acabei de desligar a água, olha só, tá super macia, já está cozida, tá? Ela não precisa ficar totalmente desmanchando, mas vocês conseguem ver que eu consigo espetar tranquilamente aqui o garfo. Então agora a gente pode seguir com o preparo da receita. Agora que a nossa abóbora já está cozida, essa hora é bem importante, porque independente da quantidade que você for utilizar, você vai precisar pesar para fazer cada receita. Então aqui na descrição do vídeo eu coloquei os ingredientes, a quantidade certinha do que eu uso, e aí a minha dica para você é, você pode já separar, porcionar nas quantidades que você for utilizar, e o que você não for usar imediatamente, de repente ficou sobrando e tudo mais, você pode congelar. E aí depois vai fazer outra receita, é só você descongelar e colocar direto na panela e já fazer. E aí como que você vai descongelar? Eu gosto de fazer da seguinte forma, você vai tirar do freezer, vai tirar do saquinho e vai colocar em uma peneira. Por quê? Porque ela vai soltar água do congelamento e aí você não quer que ela tenha mais água ali. Então deixa na peneira, vou deixar separadinho aqui bem bonitinho. E agora então que eu já cozinhei a abóbora, eu já porcionei aqui quanto que eu vou precisar, vamos seguir com o preparo da receita. Vamos para o liquidificador. No liquidificador nós vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite, a abóbora já cozida e pesada na quantidade que está na descrição, a canela, o gengibre, pimenta do reino, aqui pode ser um pouquinho, não precisa ser muito não, noz moscada, e aí nós vamos bater por mais ou menos de 1 a 2 minutinhos até que tudo fique bem uniforme. Aí é só pegar essa mistura e já levar direto para a panela. Aqui no fogo para médio alto nós vamos mexendo sem parar até dar ponto de brigadeiro de enrolar, aquele que a gente vira a panela e ele escorrega todinho. E esse aqui é o ponto certo, vocês conseguem ver que a gente vira a panela e ele escorre todinho. Já podemos tirar da panela, colocar em um recipiente bem vedado e aí é só esperar o tempo de descanso dele para que a gente possa utilizar na receita. Agora que o nosso brigadeiro de abóbora está pronto, ele precisa descansar por mais ou menos umas 2 horas aí em temperatura ambiente. Mas antes da gente continuar com a receita, eu quero saber de você. Você está gostando dessa receita? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. Toda semana eu tenho 3 receitas deliciosas para o time Faça e Venda ou para o time Faça e Como. Então agora que o brigadeiro está descansando aqui, a gente vai seguir com o preparo das casquinhas. Para fazer as casquinhas, eu vou utilizar chocolate tipo cobertura, aquele que a gente não precisa fazer a temperagem. Fê, eu gosto de trabalhar com chocolate que tem temperado e tudo mais. Fique à vontade, faça com o que você quiser. Aqui eu vou utilizar chocolate de cobertura branca da Genuine, que
hoje é a que eu mais gosto, acho que tem um sabor muito gostoso, ela é bem fluida, bem fácil de trabalhar. E eu vou utilizar como forma essas forminhas tipo de pão de mel, sabe? Que a gente vê por aí, aquelas formas 3 partes que tem silicone, que é mais fácil da gente fazer a cavidade e tudo mais. Faça com a forminha que você tiver na sua casa, mas claro que aqui na descrição eu coloquei as medidas das que eu utilizei, tá bom? Vamos seguir com o preparo e sério, vocês não estão preparados para o que vai acontecer aqui. Para começar a fazer os nossos bombons, eu derreti cobertura branca e utilizei esse corante em pó aqui da Grand Chef. Ele tem uma cor muito linda, só que ele tem uma particularidade que ele precisa ser dissolvido porque ele tem umas bolinhas. Então, quando você for derreter, você pode colocar já no micro-ondas, né, um pouquinho do corante no chocolate. E aí depois aqui você pode adicionar o que precisar ou se for necessário. E aí tem que ficar mexendo muito bem para que ele não fique com nenhum pozinho, né, nenhum grânulo aqui no nosso chocolate, tá? Então aqui eu estou com a forminha, eu estou utilizando aqui a forminha da Porto Formas, eu coloquei aqui na descrição o tamanho dela, o diâmetro e tudo mais. São aquelas fórmulas de 3 partes com silicone, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar um pouquinho da cobertura até aonde tem a marcação. Aqui a gente vai dar uma batidinha. Para poder sair as bolinhas de ar. É importante que a gente faça isso. E agora é só colocar a nossa forminha. Pressiona bem para ter certeza que o chocolate foi para todo o espaço da cavidade. E agora eu vou levar na geladeira para cristalizar por alguns minutinhos. Agora que as nossas casquinhas já estão prontas, a gente vai deixar ele na geladeira por mais ou menos uns 5 a 10 minutos no máximo. Ele não precisa cristalizar totalmente, tá? Aquilo que você olha na parte de baixo e você vê que o chocolate já descolou da forminha. Mas ele precisa estar cristalizado para a gente tirar a parte de silicone e colocar o recheio. A gente vai aplicar o recheio sempre em temperatura ambiente, nunca quente, porque senão ele vai derreter a cobertura. E aí a gente já vai selar as forminhas. E aí sim, na geladeira, a gente vai deixar até ele, que a gente olha a parte de fora, a parte do fundinho, ver que ele tá totalmente descolado. O tempo vai depender da sua geladeira, mas nunca passa de 20, 30 minutos, tá bom? Vamos fazer essa parte que, sério, eu sou animadíssima, eu quero já fazer logo porque eu quero comer. Para dar continuidade, eu já tirei a minha forminha da geladeira. Aqui no fundo a gente consegue ver que ainda não tá totalmente descolada, você consegue ver que aqui tá colado, aqui já soltou da forminha, então eu já posso seguir colocando o recheio. Essa aqui é a textura do meu recheio de abóbora, gente, sério, olha que coisa mais linda. Eu vou pegar o recheio, vou colocar no saquinho de confeitar e aí é só rechear as cavidades. Olhando aqui na minha forminha, eu consigo ver, por exemplo, que aqui tem um espaço que tá bem transparente, parece que ficou pouco chocolate aqui no centro também. Então, eu vou já resolver isso. Eu vou levar para geladeira assim por uns 2, 3 minutos e já seguimos com o preparo. Então aqui com o saquinho de confeitar, eu estou com o meu recheio e é só vir e preencher. Sempre pressionando um pouquinho para baixo. Por quê? Porque eu não quero que fique espaço, tá? E aí eu tenho 50 gramas de recheio em cada cavidade. Para finalizar aqui essa parte, ó, eu venho com a colher para ter certeza que não tem nada acima do nível da cobertura. E agora a gente vai selar esses bombons. Aqui eu estou com a cobertura que eu estava utilizando aqui, coloquei no saquinho de confeitar para facilitar o acabamento. Vamos cortar a pontinha e aqui é só a gente vir preencher. Aí aqui a gente vai dar algumas batidinhas. E vem preenchendo aonde faltou. Pense que quanto mais limpo for esse trabalho, mais fácil vai ser para você utilizar a forminha novamente, mais fácil vai ser você dar o acabamento depois. Então aqui realmente a gente precisa fazer com calma e com capricho. E agora é só levar na geladeira até que tudo esteja cristalizado e que a gente consiga ver que o fundo também já soltou. E os meus bombons já descansaram na geladeira.
Eu agora vou desenformar. E agora que eles estão desenformados, eu vou deixar ele descansando por alguns minutos para que a gente possa seguir com o acabamento. E agora, então, que a gente já desenformou as nossas forminhas, vocês viram que elas ficaram lindas, o ideal é você deixar em temperatura ambiente por mais ou menos 30 minutos, 1 hora. Por quê? Para deixar que realmente que o chocolate abaixe a temperatura para chegar na temperatura ambiente, tá? Eu falo que é o ideal, só que eu sei que às vezes a gente não tem esse tempo. Mas se você tiver, faça isso que vai ajudar a sua produção. Deixou ali temperatura ambiente, é hora de fazer o quê? É hora de fazer a decoração. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o aplique. Para fazer o aplique, a gente vai precisar de uma foto ou um desenho. Eu peguei da internet, bem facinho, você acha lá, tipo abóbora, linhas para colorir, abóbora vetor, que normalmente funciona muito bem. Você vai pegar um desenho bem simples e aí você vai precisar de 2 cores de cobertura de chocolate. Então, a primeira eu vou utilizar a cobertura laranja, que a gente já usou aqui, certo? Para fazer as casquinhas. E também a gente vai utilizar a cobertura preta. Como que eu faço a cobertura preta? Eu pego cobertura ao leite de chocolate e tinjo de preto. Não precisa colocar tanto corante, ela só precisa ficar mais escura do que o marrom, para dar um destaque, sabe? E aí sim a gente vai fazer o desenho e eu já mostro aqui para vocês como que vai fazer. Já vou adiantar para vocês que precisa de prática, tá? Então, se você já tem mais habilidade, você consegue fazer de primeira, mas se você não tem habilidade, tem um detalhe para você, é só você praticar. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, vem comigo e vamos fazer esse aplique agora. Para começar a fazer o nosso aplique de abóbora, já estou aqui com uma folha, imprimi uma folha sulfite mesmo. Aqui eu vou colocar o papel manteiga por cima. E aqui eu já tenho a minha cobertura já derretida. Aqui eu tenho cobertura ao leite derretida de preto. E aqui eu tenho a cobertura branca derretida de laranja. Então, a gente vai começar fazendo o traço. Aqui eu vou cortar uma pontinha, ela tem que ser fina, gente. Se você não fizer fina, a gente não consegue fazer este acabamento, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Então, aqui eu consigo fazer o teste. E aqui agora é partir pro momento de brilhar. Eu tô achando que ela tá muito pequenininha e ela tá dando um pouquinho de pressão, então eu vou aumentar um pouquinho o traço. E agora eu vou colocar isso aqui em uma assadeira e vou levar na geladeira para cristalizar a linha para que a gente possa fazer o preenchimento. Agora estou com os meus apliques aqui, eu vou fazer o preenchimento da parte de cima. Meu Deus, o que eu fiz? Gente, não façam isso. Eu consigo resgatar isso daqui, coitado. Vem pra cá, resgatei, viu? Nada se perde, a gente dá um jeito pra tudo, mesmo quando faz besteira. Ó, vambora. Aqui eu acabei mexendo no papel manteiga, não faça isso. Aí, se mexer, é só você centralizar o nariz e bora. E vamos levar na geladeira até cristalizar. E os meus apliques já estão cristalizados, ó, vocês conseguem ver
que, né, eu consigo tocar e ele não está sujando meu dedo. Aqui eu consigo ver também que eles já estão soltando sozinhos, tá? Mas se isso não acontecer, é só você soltar. Pode ser com uma espátula, alguma coisa assim. Ai, gente, olha isso. Olha que coisa linda. Por que que ele deu uma vazadinha? Porque deu aquele acidente e aí a cobertura preta se deslocou no papel manteiga. Como ela é muito fininha, o traço, ele ficou um pouquinho levantado. Mas assim, nada que prejudique a nossa brincadeira aqui, certo? Olha isso, que demais. Ó, mesmo esse aqui que ficou mais feinho, que eu errei bem aqui, vocês conseguem ver, ó, que dá super pra usar, gente. Aqui a ideia realmente é se divertir. Agora que os apliques já estão prontinhos, é hora de finalizar a decoração dessa abóbora. Sério, gente, eu estou animadíssima. Você já se inscreveu aqui no canal, você não quer perder outros vídeos desse aqui, fala a verdade, né? Então vamos fazer decoração, vamos colocar um pouquinho de brilho nessa abóbora maravilhosa. E para finalizar a decoração aqui do nosso bombom, eu vou aplicar, gente, gordura vegetal aqui em cima, na superfície. Por quê? Porque eu quero colar o quê? Eu quero colar um glitter para dar uma graça, né? Eu falo para vocês que eu não trago nada mais ou menos aqui não. Então, como que eu vou fazer para aplicar? Eu vou pegar aqui o meu dedo, vou passar um pouquinho de gordura. Aqui eu estou utilizando a luva, gente, porque sempre que a gente trabalha com chocolate, o ideal quando a gente vai tocar é tocar com a luva. Até porque aqui onde eu moro está um calor. Se eu começar a ficar mexendo aqui no chocolate sem a luva, vai derreter tudo. Não precisa passar em excesso, tá? Mas precisa passar por toda a extensão. E aí, agora, a gente vai jogar sempre em cima do papel manteiga, porque depois do que sobrar, a gente consegue reutilizar. Prontinho, agora ele dá um efeito, gente, que aqui na câmera eu não sei se consegue ver, mas ele fica muito, muito lindo. E agora, para colar, eu vou pegar aqui um pouquinho de cobertura. Vou colocar aqui bem no centro. Eu venho com o meu aplique. E coloco ele aqui no meio. E agora, os nossos bombons de abóbora já estão prontinhos para ser degustado, para comer, para embalar, para ser feliz, gente. Olha que coisa linda, sério. Uma das principais coisas que eu queria com essa técnica justamente era ter as duas texturas. Então, ter a textura do fundo com glitter e essa sensação de alto relevo, porque o aplique, ó, ele fica pra cima do bombom. Isso fica lindo, lindo. A embalagem que eu trago aqui pra vocês vão ver que é muito simples. Vou dar pra vocês aqui uma sugestão que funciona e que vai transportar o nosso doce com segurança. E aqui eu trouxe uma sugestão de embalagem bem simplesinha. Eu vou fazer um calço de papel manteiga para evitar que o doce fique mexendo loucamente aqui. Vou colocar o bombonzinho no meio e aí com a tampinha a gente fecha. E sério, olha como ele fica super bonito, fica protegido. Se você for vender em mais quantidade, aí você coloca em uma caixa bem bonita, mas o ideal é que ele fique bem protegidinho e que não fique batendo nas laterais. E agora que os nossos bombons ficaram prontos, vocês viram que coisa linda. Sério, gente, é tipo do doce que você precisa ter no cardápio para chamar atenção. Você vai postar as fotos na rede social, a pessoa vai falar, que é isso? Onde você achou esse aplique? Ninguém vai entender o que aconteceu, porque é uma técnica muito diferente. E claro que aqui nesse canal de Confeitaria Fácil e Venda, eu só trago para vocês o quê? Eu só trago coisa muito boa. E agora é o seguinte, eu sei que você quer ver por dentro do bombom, mas você vai esperar, porque antes a gente vai falar de validade e precificação, e você vai ficar até o finalzinho do vídeo, porque eu vou fazer valer a pena para você. Então, a validade desse bombom ali na geladeira é de 7 dias. Fê, como assim? Pode deixar o bombom na geladeira? Pode, gente. O que é importante que você saiba? O chocolate, ele pode sim ser congelado, inclusive, e pode ser mantido na geladeira. Só que ele tem que ser num pote bem vedado. Normalmente essas embalagens que a gente compra por aí, sabe, essas de encaixar, plástica, isso não veda muito bem. Então, caso você queira armazenar ele já na embalagem de venda, você pode passar um papel filme ao redor dele e embalar, que aí sim ele pode ser mantido na geladeira. Pode ser mantido na geladeira por 7 dias ou no freezer por até 30 dias. Qual que é o cuidado que você vai ter? Esse que eu falei, ele tem que realmente ser muito bem vedado. Vai tirar do freezer, vai deixar na geladeira por mais ou menos 1 hora, 30 minutos, vai depender aí da potência da sua geladeira. Ele estando descongelado, é só partir para o balcão. Eu recomendo que você deixe ele na geladeira, por quê?
porque vai manter a validade mais longa, né? Eu, por exemplo, moro em Sorocaba, que é muito quente, então se eu deixar o bombom aqui na temperatura ambiente, pode ser que eu tenha problema. Mas se não, você pode deixar ele aqui em temperatura ambiente de 3 a 4 dias. Aí fica a seu critério de como você vai querer armazenar. E eu sei que você quer saber o que agora? Você quer saber quanto custa essa maravilhosidade? Aqui na descrição do vídeo eu detalhei para vocês como que eu cheguei no custo, tá? Então os ingredientes, o custo de 30% a mais que eu sempre coloco são os custos incalculáveis, mas a questão é que o rendimento dessa receita é de 7 bombons, ou seja, cada bombom desse vai ter um custo de R$ 4,97. O custo da embalagem que eu trago aqui para vocês, essa embalagem de doce, tampinha alta que a gente encontra em qualquer lugar, ela tem um custo de R$ 1,70, já considerando alguns centavos a mais que eu fiz aquele calço, né, de papel manteiga. Então, o custo dele com a embalagem e o bombonzinho já prontinho para ser vendido é de R$ 6,67. Se você vender esse bombom a R$ 15, você vai ter um lucro em cada bombom vendido de R$ 8,33. Ou seja, vendendo toda essa receita de 7 bombons, você vai ter um lucro de R$ 58,34. É dinheiro no bolso. R$ 15, gente, eu tô colocando R$ 15 porque ele tem essa personalização. Ai, Fê, eu não vou fazer mais simples e tudo mais. Você pode colocar um pouquinho mais barato, tá? Eu coloquei 15, por quê? Porque realmente tem esse trabalho e fica muito lindo. Se na sua região você pode cobrar mais do que R$ 15, cobre, tá? Eu coloquei 15 para ser assim, um preço médio, sabe? Mas eu sei que tem lugares aí no Brasil que você consegue tranquilamente cobrar mais do que R$ 15. Vocês não estão entendendo a beleza deste bombom. E o sabor ficou assim, ó, uma coisa tipo surreal. Então eu coloquei aqui uma média para vocês que eu acho que vai ser bem legal. E vamos ver o que? Vamos ver no detalhe esse bombom lindo e maravilhoso. Vem comigo bem de pertinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu acho que essa técnica de desenhar à mão livre com chocolate é muito pouco explorada aqui no Brasil. E se você começar a treinar agora, a cada vez que você fizer um aplique desse, vai ficar melhor e melhor e melhor. E aí quando você olhar, você vai falar, sério que eu que fiz isso? É assim, gente. Normalmente as coisas grandes da nossa vida são aquelas que a gente tem que se dedicar real. Se eu tivesse desistido quando eu comecei na confeitaria há muitos anos, porque eu não sabia trabalhar com chocolate, com cobertura, eu não estaria aqui hoje. E eu batalhei, por quê? Porque era o que eu queria, era uma realização de um sonho. Então, hoje, estar aqui no canal, ensinando para você uma decoração super avançada, com cobertura de chocolate, de um jeito tranquilo, ali fácil, para que você faça aí na sua casa, é uma realização para mim que eu acho que vocês não têm ideia. Então, obrigada por estarem aqui comigo até o finalzinho do vídeo e nos vemos na próxima receita.